ele, mas eu tenho que enviar ele pro senhor. É porque eu não tô tendo tempo. Entendi. Mas Não, tranquilo. depois eu chamo o senhor no privado pra gente marcar uma aula. Combinado. Beleza? Ok, pode ser. Aí então, hoje eu presto atenção na aula certinho. Aí Uhum. até amanhã ou quinta-feira eu já chamo o senhor para marcar uma aula. Não, tranquilo, combinado. Ô, Cauê, então me diz, ô, Lucas, perdão, né? Ô, Lucas, você tá com alguma dificuldade em algum componente ou não? Ou você gostaria de rever algum componente? Que olha, qualquer coisa que eu estou pensando em fazer. Eu fiz uma revisão, né, com as turmas, né, com a turma sábado para terça-feira passada, né? E vamos dizer, eu estou achando que está sendo até bem aproveitado, né? A gente fazer alguma revisão de algum componente, né? Que a gente viu em aula que vocês vão estar utilizando. Tem algum componente que você queria rever, Lucas? Ah, professor, por enquanto tá tranquilo. Tá Por enquanto. tranquilo? É. Uhum. Não, ok, então. Eu então vou ver com o restante da turma. Se eles quiser rever algum componente para a gente montar, fazer uma revisão, a Não, gente beleza. dá uma revisada. Beleza. Beleza? Boa noite, Cauê. Boa noite, professor. Bom? Tudo bom? E aí, Cauê, como é que tá o trabalho seu? Tô aqui de boa por enquanto. Uhum. Eu Tá conseguindo montar? então, não acrescentei mais nada na documentação. Aham. Eu acho que já está pronto. Entendi. A montagem dele, o circuito? Sim. Não, beleza, ok. Boa noite, Raisson. Como é que tá o seu trabalho, Raisson? Raisson, acho que não tá podendo. Ah, tá escrevendo ali. Não, ok. Tá conseguindo montar tudo. Ah, entendi. Não, ok. Ah, beleza. Boa noite, Rian. E aí, Rian, como é que tá o seu? Se bem que acho que o seu, né, a gente tá parado, né, porque você não tem, né, o computador para fazer a montagem, né? Professor, mas eu tô tentando aqui no celular. Não, tranquilo. Mas já houve algum progresso? Assim, eu coloquei as LEDs, só que as LEDs não queria acender. Entendi. Não, tranquilo. Aí eu acho que eu coloquei alguma coisa errada. Vou Ok. tentar refazer agora. Não, ok. O Álvaro, né? O Álvaro eu já sei, né? Que ele já estava com o projeto quase pronto, né? O virtual dele já está ok, né? Vamos dizer assim, na medida do possível, né? Porque, vamos dizer, o que o Álvaro escolheu não é difícil, tá? É até relativamente fácil, né? Porém, para montar no virtual, né? As plataformas ela não estão dando todo o suporte. O único que dá o suporte é o Fritzing, e até o momento, eu consegui já pegar alguma versão craqueada, na verdade peguei duas, mas não funcionou muito bem. Eu consigo abrir, né? Eu até consigo emular alguma coisa, mas os componentes que eu preciso, né, que a gente precisava, tem que fazer o download, e é nessa parte que tá um pouquinho complicado de fazer o download e jogar ele no sistema, né? Porque eu até consegui alguns tutoriais na internet, mas ele tá bem complicado de se entender porque ele não é em português, né? Então ele tem várias línguas, principalmente o inglês, né? Mas, ô Álvaro, você conseguiu encontrar os componentes?
para montar ele fisicamente? Encontrar, eu já tenho todos os componentes, professor. Só aquela única pecinha Só lá. aquela pecinha lá, né? Exato. O conector P2 fêmea, né? O adaptador Sim. E tem o problema da solda da também. solda. Uhum. Mas do resto tá praticamente pronto. Ah, entendi. Não, tranquilo. Bom, pessoal, vamos dizer, a proposta, né, que eu tinha para fazer justamente é auxiliar, né, vocês no projeto final, tá? A gente precisa, então, ver o que a gente consegue evoluir, né, dentro desse projeto, o que vocês conseguem estar montando, mesmo não tendo, vamos dizer, tempo suficiente, né, tempo hábil, né? Mas a gente pode ver o que a gente consegue, né, já evoluir, né? Primeiro, assim, a primeira dica, né, que eu dou para vocês vamos focar agora no momento, né, justamente em montar, né, o projeto de vocês, tá? Dar ênfase justamente na montagem para poder ver o que a gente consegue evoluir com relação na montagem, na relação de codificação, né, para mim poder tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então, por isso que eu dividi, né, em 3 etapas, tá? Essa parte do projeto final. Então, na primeira etapa, a gente começou a montar a documentação, né, até certo ponto, que até coloquei assim, acho que foi até orçamento, mais ou menos, para a gente poder, para vocês entenderem, tá, um pouquinho de toda a logística, né, de todas as etapas que envolve, tá, para a elaboração de um projeto. A segunda etapa, aí sim a gente focar um pouco mais na montagem deles, né? Fisicamente, virtualmente, daí que vocês vão decidir o que vocês querem montar, quais os componentes e começar a fazer os testes, né? Montar ele na plataforma virtual, fazer com que o trabalho de vocês, né? O projeto de vocês seja montado, né? Primeiro a parte do circuito e depois, né, a parte da lógica da programação, né? A gente sabe que a gente teve poucas aulas, né, presencial para poder estar exercitando, né, essa parte dos códigos, tá? Porém, pelo andar que eu estou notando, que eu estou percebendo com relação a essa pandemia, parece, tá, que já estão começando a se movimentar para a gente retornar novamente. Eu não sei se na semana que vem, né, ou se eles vão esperar primeiro o feriado do dia 1º de maio, né, começar a liberar o pessoal já no mês de maio para estar retornando, tá? Se a gente conseguir já fazer esse retorno, né, a gente já volta ele justamente focando, tá, nesse do projeto final, tá, da apostila 12, né, auxiliando vocês. Quem tiver alguma dúvida, a gente pode estar retirando essas dúvidas ali pessoalmente, tá, em sala de aulas, ok? Então, vamos dizer, essa é a segunda etapa, né? Justamente na montagem, a parte que a gente, vamos dizer, que a gente tem que focar, né, um pouquinho mais. E depois, na terceira e última etapa, aí a gente concluir, né, a documentação final para depois vocês estarem apresentando o trabalho de vocês, ok? Então, pessoal, o que eu tenho a proposta para perguntar para vocês, se vocês gostariam de rever algum componente, tá, sobre as aulas que a gente viu, para vocês estarem melhor entendendo aquele componente, ou alguma coisa assim relacionada aos códigos. Que sugestão vocês gostariam, né, que vocês podem me dar, né, essa resposta, sobre o que a gente pode rever para mim estar auxiliando vocês? Pode ser tanto a parte de montagem, parte de códigos.
Pessoal. Por mim tá de boa. Tá tranquilo? Vocês gostariam de ver algum código ou alguma montagem? Deixa eu ver. O Rian, você quer que a gente. Você consegue fazer a parte dos códigos, tudo tranquilo? O Harrison também, né? Eu não sei como que tá o do Harrison. Oi, professor, desculpa, eu voltei. Não, eu tô Qual que era a perguntando. pergunta? Não, se eles gostariam de rever a turma, tá? Algum componente ou alguma parte do código, né? De algum Tranquilo, componente que a gente professor. montou. Oi? Pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Não, quer dizer, se vocês estiverem tranquilos, então eu vou abrir então esse espaço, né? Esse tempo das aulas para vocês darem continuidade então a montar o projeto, né? E conforme vocês forem montando, se surgir alguma dúvida, e aí vocês podem me chamar então. Okay? Então, pessoal, vamos lá, vamos trabalhar então no projeto, ver o que vocês já conseguem estar aí montando então dentro dessas 2 horas, né? Que aí qualquer as dúvidas que forem surgindo, eu já vou esclarecendo então para vocês. Ok, pessoal? Ou se alguém quiser também mandar um print, tá? Pode ser da montagem ou do código para a gente estudar, para ver se está certo, né? Que acho que o Raíssa, ele falou, né, que já estava arrumando os códigos, né, para ver como é que funcionou. Se vocês quiserem mandar para mim dar uma analisada e ver o que eu posso auxiliar vocês também, tá? Pode mandar lá para mim e a gente dá uma revisada juntos. Professor. Oi, pois não, pode falar. Então, eu tava vendo algumas coisas de solda e eu vi que os componentes não são muito caros. Não, não é. Eu até consegui. Eu até um resistor que eu queria, que eu tava precisando para poder montar a fonte de bancada, chegou lá na MEP, lá, né, onde eu te indiquei. Eu paguei R$ 6 no resistorzinho. As coisas para solda, por exemplo, um estanho ou ferrinho de solda, por exemplo. Por exemplo, o ferro de solda é de 40 a 50 reais, um de 30 volts, 30 um de watts, 50 né? watts. Uhum. E o estanho, principalmente, é baratinho. R$ 2, R$ 3. E eu não vou precisar de tanto também, né, professor? Então, não, é bem pouco. se eles Não, isso aí eu mesmo bem... tenho. Eu tenho 2 tubinhos daqueles, eu tenho. Não é que nem eu falo assim, a parte da solda, assim, a gente não tem muito, né? O que passar. Lógico, assim, o que eu posso passar é para a gente ter cuidado, tá? Mas justamente essa parte da solda, né? É uma das peças, mas é uma das partes que a gente quer mais prática, né? Treinando mesmo, né? Quando eu comecei também, o que eu fazia para me poder pegar, né, o jeito da solda? Eu pegava assim fios que eu encontrava na rua, ia picotando ele e eu ia lá praticando, né, soldando uma ponta na outra.
né? Até quando... Pensando em fazer isso também. Até quando eu fui fazer um teste uma primeira vez, né? Justamente para a parte de eletrônica, o teste que o pessoal me indicou, que é o que eles fazem, é a gente só desencapar um pedaço de um fio, né? Deixa só o cobre para fora. E a gente passar o estanho, né, nessa parte do cobre, nesse contato de cobre, né, para justamente deixar as pontinhas, né, presas. Caso a gente precisasse ligar aquele fio num outro, né, ele já teria um pouquinho de cobre para a gente, se precisar fazer um jumper, né, ligar ele em algum lugar, com a ponta desse fio, já com o estanho, né, a gente colocando só uma camada bem fininha de estanho nele, né, já era o suficiente para dar o contato. Sim, né? é bem pouquinho mesmo, né, professor? Só uma pontinha. Bem pouco. Não, eu tô pensando em comprar, professor, os ferros de solda, né, claro. Pesquisar aqui. Como é que é o nome daquelas placas que você coloca? Tem vários pontinhos. Não é a protoboard? Não, tem vários pontinhos, só que ela é furada. Ah, tá. É placa PCB. Eu tô pensando em comprar umas plaquinhas dessa pra eu ir treinando soldar as coisas. Entendi. Não, também auxilia bastante. Ou senão, mesmo que eu falei assim, a dica que eu falei para vocês é justamente treinar um pouco, né? Aqui, justamente ó, vou mandar dando um fio no outro. Ela é de cobre. Deixa eu mandar aqui pra você. Eu sei, essa placa PCB é para poder já montar circuitos. Exato. Eu tava pensando em comprar uma dessa e pegar uns cabinhos fininhos uns cabinhos e soldando uma coisa na outra para ir treinando, entendeu? Não, sim, é válido também. Ou se não, uma dica que eu dei, né, até para vocês no início, né, quando a gente estava no módulo 11, tá? E que também serve para a gente fazer, deixa eu abrir aqui a tela, para vocês fazerem os jumpers, né? Os fiozinhos para a gente conectar na protoboard, tá? Esses aqui são jumpers prontos, né? A gente já tem de internet, a ponta. Usar os cabinhos, aqueles fios da internet, né? De cabo de internet. Sim. O problema é que eu acho que eu não vou ter o cabo. Que era só de você desencapar, né? Tirar a capa, né? O isolante dele, deixar só o cobre e também colocar só uma pontinha de estanho, né? Só bem pouquinho de estanho, que ele já serve também, como ele vai ficar fixo, né? Vamos dizer, já ficaria uma ponta fina e, vamos dizer, já não soltaria mais os fiozinhos. Então, ele também funciona como jumpers. Sim. Né, vamos dizer, é uma coisa que vocês poderiam usar e, ao mesmo tempo, já treinar também. Outra situação, Álvaro, que eu treinei bastante, é pegar placas assim de circuitos mesmo que você tem em casa que está queimado e treinar justamente em tirar e soldar de novo os capacitores. Verdade, professor. Os capacitores, resistores. Na verdade eu sei. Eu tenho uma caixa de som aqui que ela tá quebrada. Eu acho que eu conseguiria fazer algumas soldas ou fazer algumas conexões. Não, vamos dizer, foi o que eu treinei, assim, até para pegar um pouquinho de prática. Quando eu fui fazer isso, era isso aí mesmo, pegando fio, pegando placas, tirando e voltando o capacitor, resistor. Ô, professor, só me dá uma dica aqui. Para você soldar, você tem que colocar um pinguinho no componente, né? E colocar outro colado. Depois colocar mais solda no ferro. Aí vai escorrer e vai pingar lá no meio. Não, o certo, quando você vai fazer a solda, é o quê? Primeiro você vai ter que esquentar, né, com o próprio ferro de solda, o local, né? Vamos dizer, para ele já ficar assim, pré-aquecido, né? Então ele já vai ter já uma caloria um pouquinho acima, né, do normal. Aí depois de aquecido, aí você vai aproximar o componente, né, onde você vai soldar,
E depois aí sim, na pontinha, você só pega a pontinha do estanho e junta com a pontinha do ferro, né? Justamente para poder pingar. Sim, Tá? entendi. E até para dessoldar também, o correto é a gente esquentar ele primeiro e pôr uma gota de solda, né? Pôr um pouquinho de solda nova para depois a gente retirar a antiga. Não é só a gente ir lá, esquentar ele Porque e dá um vai pro sugador excessozinho, para dá pra tirar. puxar, né? Oi? É porque dá, tipo, quando você coloca mais, dá um excesso e ele reesquenta a solda que tá embaixo. Aí dá pra Isso. fácil, né? Então, o certo para a gente dessoldar, né, algum componente, né, é a gente colocar um pouquinho, um pinguinho, né, um pouco de solda nova para a gente tirar dessa peça, vamos dizer, tirar a solda antiga, né, dentro do circuito. Né? Aí a gente vai lá, a gente retira esses componentes. Né? Uma coisa que eu treinei bastante foi justamente fazendo a substituição. Tirava e colocava, né? Assim, até na medida do possível, tirava os capacitores, depois ia para os resistores, né? Que são menorzinhos. Aí requer um pouquinho mais de prática, tá? Então, até para começar, eu indico vocês a começarem justamente pelos capacitores, tá? Que são aqueles redondinhos, né? Aqueles maiores, né? Que tem parecendo o formato de umas pilhas, né? Aqueles ali, pelos fatos de serem um pouquinho grandes, já começa a ficar um pouco mais fácil para vocês pegarem o jeito, né? Que o resistor, as conexões dele já são muito menores, né? Vamos dizer, as perninhas dele são grandes, né? Eu até tenho aqui na mesa, né? Os terminais deles são grandes, geralmente dá uns 5 centímetros, né? Então a gente pode cortar na metade, 2,5 centímetros mais ou menos, e ainda sobra um bom tanto para a gente poder soldar, tá? Até vamos dizer, olha que assim, além de vocês, eu peguei algumas turmas de Minas Gerais também, né? Alguns professores lá, parece que houve algum problema com os professores, tá? Então, além das turmas aqui de Rio Preto, eu peguei 7 turmas também de Belo Horizonte. E uma dessas turmas, eles estão justamente no módulo de eletrônica, né? E eu vi até um projeto, né, bacana, justamente para poder treinar os conhecimentos da eletrônica e da solda, montar uma fonte de testes, né, usando fonte de computador mesmo, né? Por quê? Porque dentro da fonte de computador, nós trabalhamos com 4 tensões dentro dela. Na verdade, até um pouco mais. Mas né, para essa fonte, a gente pode usar 4 tensões diferentes, tá? No fio laranja, ele corre 3,3 volts. No fio vermelho, ele corre 5 volts. No fio amarelo, ele corre 12 volts. E tem um fio azul, que ele também é 12 volts, porém ele é negativo, né? Ele é menos 12 volts, tá? E também os pretos, né? Os fios pretos da fonte é o negativo, né? É o terra, tá? Então, a gente pode utilizar essa fonte de computador para montar uma fonte de bancada, né? De testes, né? Então, é um projeto, né, bacana, tudo, é bem interessante. Eu até já tinha uma fonte aqui que ela deu um probleminha no fio roxo, no fiozinho de stand-by, né? Por causa de um fiozinho, no computador ela já não funcionava. Mas eu fiz a medição dela, até usei esse fio roxo para poder ligar um LED, né? Para me saber quando ele está ligado na força ou não, né? E, vamos dizer, para essa função, ele respondeu certinho, né, tranquilamente ao que eu precisava. Então, depois, assim, eu separei, né, esses fios, né, pelas cores, justamente para me saber qual que tem que trabalhar, né?
E se a gente separa, eu até usei uns fios também para poder fazer o contato, né? Ligar o vermelho com o verde, né? Com o preto, para poder ligar um botãozinho também. Então essa minha fonte, ela vai ter um botãozinho de liga e desliga, né? De ligar e desligar ela. E eu precisava de um resistor de 20 ohms de 10 watts, né? Porque para, vamos dizer, a fonte no computador, né? Ela justamente ela trabalha com essas várias tensões, são várias coisas ligadas ao mesmo tempo. Então, os componentes que a gente já tem ligado na placa-mãe já é o suficiente, né? Para aquela fonte trabalhar, né? Que essas fontes, elas têm um limite mínimo e também tem um limite máximo, né? Então, elas já são projetadas, né? Para já estar trabalhando dentro dessa média, entre o mínimo e o máximo. Porém, para a fonte de testes, né? Para a gente fazer uma fonte de bancada, a gente não utiliza, né? Assim, nem o mínimo, né? Quando a gente não vai fazer nenhum teste. Então, mesmo assim, precisava desse resistor para fazer, né? Ele gastar um pouquinho mais de energia. Então, a gente só liga, né? Pega um fio preto e um vermelho e faz essa ponte, né? De um com o outro, utilizando esse resistor, né? Para fazer ele gastar um pouquinho mais de energia, né? Para ele manter aquela corrente estável, tá? Dentro de todo o circuito. Depois eu precisei de 6 conectores, eu peguei 6 conectores, né? Seis conectores. Eu vou colocar 2 para o negativo, um para o positivo, um para 5 volts, um para 3.3, outro para 12 e outro de menos 12, tá? E aproveitei também e comprei, né, os 2 terminais para justamente fazer, usar, né, de fio, né, para me poder fazer a ligação da fonte para o componente. Então eu comprei 2 pontas mesmo de contato, como se fosse ponta, mesmo ponta de prova de multímetro. E depois comprei 2 terminalzinhos jacaré, né, igual aquilo que a gente vê no Tinkercad, né, para me poder depois fazer a ligação, né, para testar alguns componentes, tá? Então essa fonte, né, o objetivo dela é a gente testar, né, componentes que a gente puder, por exemplo, se a gente estiver fazendo algum reparo, se eles trocaram algum componente, gostaria de fazer, né, análise, né, ligá-la na corrente para ver se está funcionando tudo corretamente. Então a gente pode usar essa fonte, né, justamente para alimentar, né, o circuito e aí a gente poder fazer os testes necessários, né, até para a gente poder ver se alguns componentes que a gente comprou se realmente está funcionando ou não, ou se foi feita uma manutenção, né, alimentar ela com atenção para ver se funcionou, né? Até aqui, até um dos fios, né, que a gente usa como 3.3, né, ele utiliza como se fosse para poder medir alguns componentes, ao invés de ligar ele numa pilha, né, a gente pode usar essa fonte para fazer a conexão e testar, né, se o nosso componente ou que a gente fez a manutenção está funcionando corretamente, tá? Então, a dica, né, para essa parte da solda, né, é mais mesmo praticar, né? Então, quanto mais a gente poder praticar, né, utilizando fios ou soldando, né, componentes de placas, tá? É mais fácil a gente vai pegar, né, essa prática. E uma dica também importante. É bom a gente ver também um suporte, né, para a gente poder pôr o fio, né, o ferro de solda, e também comprar uma bucha, uma buchinha vegetal, né, para poder fazer a limpeza né, da ponta da ponta de solda, né? Conforme a gente vai utilizando,
né? Mas a gente pode utilizar, conforme a gente vai utilizando, eles já vão, né, com o tempo, se desgastando, tá? E essa bucha vegetal, né, a gente consegue utilizar ela para justamente fazer a limpeza, tá? Da ponta do ferro. Então também é um componente, tá? Bem importante para a gente poder utilizar. Boa noite, Gustavo. Boa noite. E aí, Gustavo, tudo bom? Tranquilo, professor. Beleza. Ô, Gustavo, como é que tá o seu projeto? Professor, tá meio lento por causa do serviço, mas eu tô fazendo sim. Mas já tá em andamento. Não, tranquilo, ok. Bom, eu até solicitei para a turma, né? Parece que por enquanto eles não estão encontrando, vamos dizer assim, nenhuma dificuldade, tá? Eu perguntei para a turma se você até você me serve até para você também, Gustavo. Você gostaria de rever, fazer uma revisão de algum componente ou de alguma parte de um código específico que possa te auxiliar? Então, professor, do meu eu tô tranquilo. Tá Então, da minha tranquilo? parte não precisa de revisão. Mas se Não, alguém aí precisar, eu assisto tranquilo. não. Então, o pessoal estão conseguindo montar, né, na medida do possível, né? Então, bom, então, pessoal, então Tá vamos. de boa. Não, beleza. Então vamos aproveitar então esse tempo, pessoal. Quem tiver, né, puder já ir trabalhando, vocês podem já ir desenvolvendo então, tá dentro desse horário o projeto de vocês, tá? E se for surgindo dúvidas, né, do decorrer, aí vocês me chamam e a gente tira essas dúvidas. Para ver se eu encontro alguma dica, tá? Para poder passar para vocês.
Professor, eu não tô conseguindo fazer. Vamos dizer, é pelo espaço, né? Vamos dizer, pelo estar no celular. Ele. Quando eu clico pra ele não vai. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu até dar uma testada, ver se eu consigo ver uma forma ali. Deixa eu consultar aqui rapidinho.
Pelo celular ele já fica mais complicado mesmo. Até eu aqui também tô, vamos dizer, conseguia arrastar o resistor, mas pro meio da tela. Agora tirar esse resistor e colocar na protoboard, ela tá meio difícil mesmo. Vamos dizer, pelo celular ele já fica um pouquinho mais difícil mesmo. Rian, você só não conseguiu montar. Você não conseguiu montar ele, né? Você conseguiu montar alguma coisa ou não? Não, não, Nada? por causa que eu colocava LED Hum, e eu errava e aí ele não saía. Não hum. queria sair. Não, até mesmo para excluir depois ele fica difícil, né? É. Deixa eu ver aqui para a tela aqui em cima ele mexe, ele move. Só depois a tela depois em cima que não. Realmente para celular, consegui tirar um pouquinho do zoom.
Boa noite, Matheus.
Professor, Oi? a gente vai passar mais algum assunto? Bom, eu tô esperando ver vocês se vocês precisam de algum auxílio, né? Não, professor, Hum. no auxílio eu não precisamos. Eu tô com fome, professor, pra falar a verdade. É que eu tô com fome, eu queria comer. Mas aí você já Sim. libera a gente? Ah, não tenho nenhuma dúvida. Bom, se vocês, né, tiverem tranquilos, se vocês conseguirem. Tranquilo, prof. Uhum. Vamos dizer, se eu tô agora, né, eu dependo da resposta de vocês, né, para mim poder dar continuidade, né? Então, aí eu preciso que vocês me dêem né, uma direção para mim poder auxiliar vocês. Ok, ô professor, Hum. então eu vou fazer assim. Uhum. Se uma semana ou duas ainda não melhorar nada, não mudar Uhum. muita coisa, eu já vou atrás das coisas já. Isso eu já Não, te garanto. tranquilo. Já vou atrás da solda, já vou vendo um vídeo, já vou atrás das coisas. Porque ficar esperando quase meio ano não dá, né? Justamente. Não, Então é tranquilo. isso, professor. Beleza. Bom, pessoal, alguém está conseguindo montar? Vocês estão tentando montar o projeto? Alguém está tentando montar o projeto ou não? Vocês estão conseguindo? Estão tentando? O Rihanna estava pelo celular, né? Eu comecei já, professor. Mas você está montando agora, Gustavo? Eu tô mesclando, na verdade. Tô fazendo aquele não. documento lá do Word Sim. e montando. Não, tranquilo. Não, beleza. O Rian tá tentando montar, né, pelo celular mesmo ali, né? Matheus, como é que tá o seu, Matheus? Você tá conseguindo nos ouvir? Deixa eu ver como é. Ô, professor, se for só isso, então eu já vou, já, tá? Boa noite aí, pessoal. Boa noite, professor. Tranquilo, então, Até. falou, então, a gente vê o que a gente consegue montar, né? Ver se qualquer novidade eu aviso vocês, tá? Ou se não, vamos esperar mesmo, a gente vê a resposta semana que vem, se a gente tiver alguma novidade, né? Aí eu já posto no grupo pra gente ver se consegue, né, retornar ou nessa semana, perdão, na semana que vem, né, ou na próxima. Ok, professor. Tá bom? Então tá. Até semana que vem, professor. Até então, Álvaro. Boa semana, Valeu. bom fim de semana. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Falou. Falou. Bom feriado também, né? Amanhã é feriado. Verdade, verdade. Bom descanso para Tchau, vocês. tchau. Bom descanso. Tchau, tchau. Ah, Ô, professor, você tinha perguntado do meu projeto, tava tomando. Então, tava meio perdido, só que agora eu vou ver se dá certo. Fui tentar não, terminar, mas não deu tempo. não, tranquilo. Você já conseguiu definir já o que você vai montar, Matheus?
Então, eu tô pensando em fazer aquilo que eu te falei na última aula mesmo, o alarme. Ah, sim, verdade. Não, tranquilo. Você já conseguiu trabalhar alguma coisa? Não fazer alguma montagem? Então, fiz a primeira montagem, só que não deu muito certo, não. Aí eu comecei a pesquisar melhorzinho como é que fazia. Eu vou ver se eu consigo fazer ele direitinho hoje, fazer terminar. Ah, ok, então. Você quer que eu mostre um exemplo aqui para a gente ver como é que mostra, como é que monta, para ver se a gente consegue passar melhor? Não precisa, não precisa não. Talvez agora dê certo. Aí eu te mando lá como é que ficou. Não, tranquilo. Deixa eu ver aqui o projeto. Boa noite, Luiz. Boa noite, professor. Tudo jóia? E aí, Luiz, tudo bom? Tudo ótimo. Beleza. Ô, Luiz, e aí, como é que você me fala? Como é que tá o seu projeto? Professor, tirando o empecilho do problema de não ter o computador por enquanto, né? Aham. Tô dando certo ainda de fazer algumas coisinhas, adiantando algumas coisas, vendo o preço dos materiais. Só bater a Ah, noção, ok. menos, só. Verdade, né? Você também tá igual o Rian, né? A gente não consegue, você sabe, não consegue fazer por causa do computador, né? Isso é o maior problema mesmo. Entendi. Não, não, tranquilo. Bom, se você já tiver definido, né, a gente já consegue depois, quando a gente voltar presencial, né? Eu tava falando para a turma, eu creio que a gente consiga voltar, talvez ou na semana que vem ou na primeira semana de maio, né? Esperar passar o feriado dia 1º de maio, eu acho que consiga voltar, né? Pelo movimento, né, que a gente vê, né, desses últimos dias, né, eu creio que já está conseguindo, né, a gente ver o andamento, né, de como pode ser que aconteça, né, as coisas, tá? Mas parece, assim, à primeira vista que nós talvez nós poderemos voltar já
vamos dizer, né, no final dessa semana que vem, né, ou na outra. Que aí, então, aí qualquer coisa eu chamo vocês, né, a gente vê um dia da semana, tá, que vocês podem vir, e a gente vê se a gente consegue usar os computadores da escola para dar sequência, né, na montagem. Ah, beleza. Beleza? Ô Luiz, sobre o seu trabalho, você gostaria de rever algum componente, alguma parte de um código? Ué, professor, dá uma revisada no o sensor ultrassônico, né? Isso. Não, beleza. O que a gente colocou mesmo no seu projeto? Era o sensor que mais tinha? O senhor fala aquele lá que nós fez ou esse projeto final agora? Isso, o projeto final, o que você vai montar. O A gente projeto montou final o era. básico, né? Isso, né? Fez um básico. Aí esse projeto final seria, um sensor ultrassônico Uhum. com. Tipo assim, seria um sensor ultrassônico, teria 2 LEDs, um verde e um vermelho, e um É buzzer. verdade. Ah, tá. Dependendo da distância que tivesse, assim, qualquer objeto, algo assim, o sensor ele ficaria verde, aí quanto Uhum. mais próximo ele ficaria vermelho, aí muito próximo, ele, no caso, ele daria um alarme. Ah, entendi. Não, beleza. Eu tenho aqui então, ó. Eu vou abrir ele então, e aí a gente vai dar uma revisada então nele. Eu acho que foi mais ou menos até o que a gente trabalhou mesmo, né? Então deixa eu compartilhar a tela. Então acho que foi esse aqui, né, que a gente até planejou, Luiz, né? Ah, seria mais ou menos assim mesmo. Beleza, então. Então vamos lá. Na parte da montagem, né? Ele é bem simples, né? Então o que a gente tem que focar aqui é a gente entender, né, o positivo e o negativo, tá? No caso aqui do sensor, né, nós já temos 4 conectores, né? O VCC, o TRIG, o ECO e o GND, tá? Então você pode reparar, o VCC ele já é o positivo, né? Então ele já está até representado aqui pelo fiozinho vermelho, né? O GND ele está pelo negativo, tá? Então, de que forma que a gente pode identificar, né, o que é positivo, né, e quando ele é negativo? Em alguns casos, a gente vai encontrar como VCC, então a gente já sabe que ele é positivo, né? Alguns mesmos já apresentam que é positivo, né? Ou deixa eu ver aqui o potenciômetro, se não me engano, no potenciômetro ele coloca um outro lá, terminal 1, não, aqui é pro terminal. Não é. Deixa eu ver se é o botão. Também não. Também não. Aqui, ó. Esse aqui é o termômetro, tá? Só para servir de exemplo. Aqui, o que nós temos aqui, ó? O positivo ele é identificado pelo VCC, né? E o negativo é identificado pelo GND, né? Seria o ground ou terra, né? E aqui seria a voltagem de corrente, né? Contínua. Alguns, ele vai estar como igual esse aqui, ó. Potência, aqui é o volt, né? Então esse aqui é o pino de leitura. E o GND, ó, mesma coisa, o GND. Então, aqui nesse a gente já identifica potência positivo, né? O GND é o negativo e esse volt aqui, né, no caso, ele seria um pino de dados, tá? Aqui no sensor ultrassônico, né, eles estão os dois da extremidade, o VCC é o positivo e o GND o negativo. E depois nós temos o pino trigo, o trig e o eco, né?
eles estão ligados em portas digitais diferentes, tá? Então, só relembrando, no sensor ultrassônico, né, de como é que ele trabalha. O pino trig, ele é o pino que ele envia, né, o sinal, é ele que vai enviar o som, tá? E o pino eco, ele é o que vai receber, né, esse som de volta, tá? Então, por isso que eles estão ligados em portas diferentes, né? Por isso que eles são dois conectores, né? O trig, ele envia, né, vai enviar o som, né? Ele vai bater na barreira, perdão, pessoal, e volta, né, para ele novamente. Então, o pino eco, ele é o que vai receber, né, esse sinal de volta, tá? Então, nós ligamos no positivo, negativo e os dois, né, que vão fazer a leitura, tá? Lembrando que aqui, vamos dizer, tanto o positivo do sensor quanto o negativo, eles estão conectados aqui na alimentação da protoboard, né? E é daqui da protoboard, tá, desses pinos de força, né, que estão alimentando a protoboard, né, com 5 volts e o negativo. Ok? Então, esse é o primeiro passo, né? Aí, para os LEDs, né? Os LED também. Os LED, né, como a gente falou nas aulas anteriores, eles são considerados diodos, né? Então, os LEDs sim, eles têm polaridade, tá? A perna maior, né? Nesse caso aqui, essa perna que tem essa curvinha, ele é o positivo, né? E a conexão reta, né, do LED, ele é o negativo, tá? Então, a gente já reconhece o positivo e o negativo, né, justamente pela diferença, né, dessas conexões, tá, dos conectores aqui do LED. O resistor, tá, tanto faz a gente ligar ele no positivo quanto no negativo, tá? Mas as ligações dos terminais dos LED, assim, esses sim nós temos que respeitar a ordem, né? Qual que é o positivo e qual que é o negativo. Aqui no buzzer, ele mesmo já fala, ó, esse terminal é o positivo e o negativo, né? E igual no exemplo aqui do LED, tá? Tanto faz, né, a gente colocar o resistor tanto para o lado positivo para o lado negativo, né? O importante é que tenha esse resistor, né, para poder fazer a comunicação, né, para fazer a ligação entre os dois, né, entre as duas linhas, né, o positivo e o negativo, e o resistor, né, para fazer o controle dessa passagem de corrente elétrica, né, para que não danifique ainda mais o nosso componente. Né? Aí, então aqui vamos dizer, a montagem, né, a gente está respeitando positivo, negativo, né, e a gente já consegue fazer a montagem dele. Tá? Então, vamos lá, voltando aqui, ó. Alimentamos 5 volts, né, do Arduino para a protoboard e o negativo. Daqui a gente distribui, né, positivo e negativo para o sensor. Aqui, ó, tá entrando os negativos, né, saindo, perdão, os negativos dos LED. E aqui também, né, no buzzer, o resistor ele também está aqui no negativo. Na parte do código, né, primeiro a gente, vamos lá, a gente faz aquela revisãozinha, né, que eu sempre faço com vocês, né, nós dividimos o projeto, a parte do código, em 3 partes, né. Primeira, as variáveis, né, que a gente declara de que forma nós vamos estar configurando, né, as portas, se nós vamos atribuir o nome para essa variável, a gente já utiliza esses campos, tá, para fazer as declarações. Tá? Então, nesse exemplo, primeiro a gente configurou as portas, né? Então, o pino trig é um pino que vai enviar o som, né? Tá ligado na porta 13. Então, é o que está indicando nessa primeira linha. O pino eco foi ligado na porta 11, tá? Então, é o que está representando nessa segunda linha.
A terceira linha é o buzzer, né? Então, nós estamos ligando o buzzer na porta 3, tá? Então, é o que a gente está declarando nessa terceira linha. O LED vermelho, né? É o que está aqui na porta de número 7, né? Então, é aqui que está sendo declarado na linha 4. Na linha 5, o LED verde, né? Que ele está conectado, então, aqui na porta digital, né? Do Arduino, porta 9. E depois essas duas últimas, linhas 6 e 7, são as variáveis, né? A variável duração e a distância que a gente utiliza, a gente precisa, né? Para salvar esses valores, tá? Do sensor ultrassônico. Depois, no Void Setup, a gente configura, né, os pinos, o que são pinos de entrada ou saída, né? Então, aqui a gente define, né, se eles vão ser sensores ou atuadores, né? Então, tudo que os componentes que tiver a função de levar, de trazer algum dado e transmitir, salvar esse dado dentro do Arduino, ele é considerado input, tá? Os componentes que a gente usa aqui, né, ele é o inverso, é o Arduino que vai controlar, então nós configuramos ele como output, tá? Aqui nós temos um exemplo, né, do pino trig, né? Você fala assim, mas ele não vai enviar o sinal? Ele vai enviar o sinal, mas quem vai captar, né, é o outro terminal, né? O pino eco, né? Então, por isso que ele apenas o pino eco, ele é considerado input, porque é ele que vai receber esse valor de novo, né? E é ele que vai armazenar o valor dentro dessas duas variáveis, né? Tanto da variável duração, quanto da variável distância. E aqui no Void Loop, né, a gente começa a fazer o programa, né, rodar propriamente, né? Então ele vai, são no Void Loop, onde ele vai rodar, né, repetidas vezes, tá? Então, o que a gente faz aqui, né, primeiramente? Primeiro, a gente precisa pegar, né, esse valor, esses valores, tá? Que o sensor ultrassônico, né, vai apresentar para nós, tá? E de que forma a gente fazemos isso? Primeiro, nós precisamos desligar, né, o pino trig, aí depois nós ligamos ele e depois nós desligamos ele novamente, né? Então, desliga, né, ele fica sem energia, aí nós vamos ligar, é onde ele solta o som, né, e automaticamente já desliga. Desligou, a gente já pega, né, o pino eco, né, que é ele que vai receber, né, esse valor de volta, tá? Então, com relação ao sensor, né, a gente só usou essas 5 linhas, tá, para poder estar fazendo primeiro ele ligar e emitir o som, né, e desligar. Na linha 27, aqui já começa, né, o nosso trabalho mesmo propriamente dito, né? Então, primeiro nós vamos atribuir um valor, né, para essa variável duração, que vamos dizer, até então, aqui ela só está recebendo o valor de 0, tá? Então, ele vai fazer a verificação, duração, né, igual, nós estamos atribuindo, né, sinal de atribuição é o sinal de igual, e aqui está o comando pulse in, né, é o pulse que o pino eco, né, ele vai receber. Então, ele vai receber um valor e já está mandando atribuir esse valor para a variável duração, né? Então, ele vai pegar o valor que foi preenchido, vai deletar esse valor de 0 e vai preencher com o novo valor. E aqui na distância, né, nós estamos justamente fazendo uma conversão, tá? Nós estamos transformando esse valor, uma conversão para que ele mostre esse valor em centímetros, tá? Então, de que forma nós vamos atribuir, né? De que formas ele vai fazer essa equação, né? Essa conversão. Vamos chamar a variável distância, né? Onde nós vamos atribuir um valor para ela. Tá? E o que ele vai fazer? Ele vai pegar
o valor que foi atribuído na variável duração e vai, aqui no caso, vai dividir, né, por 58. Então, ele já vai fazer essa conversão, esse tempo de resposta, né, dividido por 58, já nos possibilita descobrir esse valor, né, em centímetros, tá, de quanto o sensor está lendo. E nessa linha de 29, nós temos o serial.print, né, que é justamente que está mostrando para nós o valor da distância, né? Ele está atribuindo, né? Ele vai pegar, exibir para nós aqui nesse monitor serial apenas o valor da distância. E aqui tá depois aqui na linha 31 até na linha 39 é o que nós trabalhamos com as nossas condições. Nós já temos os valores preenchidos, né? De duração e de distância. Então ele vai pegar para nós e vai mostrar, né? E aí nós vamos trabalhar com as comparações, tá? Então aqui foi utilizado o comando if, né? Que é o comando se. E aqui nós atribuímos se distância for menor ou igual a 50, o que ele vai fazer? Ele vai acender o LED vermelho, né? Então digital right, LED vermelho high, né? O buzzer ele vai tocar um som, né? Então nós chamamos a variável buzzer, né? Para identificar que ele está na porta 7. E aqui é a frequência, tá? Com que ele vai tocar. E o digital right, né? O nosso LED verde, ele vai apagar. E depois nós temos a segunda, né? A segundo bloco de instruções, né? Que é o else, tá? Então o que ele vai fazer aqui no else? Ele vai verificar, né? Se eles estão, se ele não se encaixar dentro dessa primeira, automaticamente ele encaixa nessa segunda. E as instruções, né, do código que ele tem que executar, caso ele se encontre nesse segundo bloco, né, que é o senão. Então aqui no senão seria qualquer valor maior que 50. Tá? Então, por exemplo, ele fez a conversão, deu 48. Então ele só vai executar essas 3 linhas de comando. E aí ele volta e faz a verificação de novo. Fala, opa, mudou. Agora o valor, vamos colocar que o valor foi lido, foi de 53 centímetros. O que ele vai fazer? Ele vai verificar essa primeira condição. Fala, aqui é menos de 50. Não, eu estou valendo 53. Então, se eu não me encaixo nessa, eu automaticamente me encaixo nessa. Então, ele vai executar essa linha de comando, né? Na verdade, essas 3 linhas de comandos, e vai aguardar 3 segundos para voltar a fazer a leitura novamente. Ok? Então, aqui a gente pode até incrementar aqui, deixa eu até fazer um teste. Vamos ver esse valor da variável duração. Duração sem cedilha, sem o tio. Vamos iniciar a simulação. Deixa eu colocar aqui o monitor serial.
Bom, aqui ele não está alterando ainda. Deixa eu atualizar a página de novo. Ver se ele tira esse aquele debug. Então, ok. Agora ele consegue mostrar aqui para nós. Deixa eu só... vamos colocar só um textinho, né? Para a gente poder identificar quem é quem. Tá, vamos dizer, tá mostrando os valores, mas não tá aparecendo, né? Ali para nós quem é quem. Então, vamos colocar... Ok, vamos fazer a simulação. Opa, vamos voltar lá. É que aqui eu inverti, eu coloquei o P maiúsculo. Aqui, ó, aqui tem que ser minúsculo. Vamos ver lá se... Ok. Ok. Sim, agora sim, ó. Tá até atribuindo agora sim o valor, né? E o valor de cada um. O valor que tá lendo agora, a distância, ó lá. 86, valor da duração, né? Que ele tá justamente do tempo de resposta, né? Então, nesse caso, né? Nós temos lá 540, 548, 590, lá 591, né? Então ele está variando. Então aqui ele pega o quê? Ele pega esse valor da duração, né? E vai dividir ele por 58 para ter o valor em centímetros, tá? Essa aqui foi só por título de curiosidade mesmo. Então deixa eu só tirar aqui o valor da duração. Vamos ver aqui só o valor da distância. Vamos fazer um teste. Deixa eu só tirar esse delay de 3000. Vamos ver o que vai... Como é que ele vai rodar. Agora sim, ó, vocês podem reparar que ele está até lendo um pouquinho mais rápido. Olha lá, é o valor constante aqui, né? Mas vamos voltar então ao delay. Deixa eu só diminuir o valor dele, vou colocar para 1500, 1,5 segundo.
Ah lá, já começou a ficar um pouquinho, Zé, não tão lento e nem tão rápido, né? Tá? Então, nesse exemplo, tá? Nós trabalhamos que com o sensor ultrassônico, né? Então, esse primeiro bloco é para a gente emitir o som e captar ele de volta, né? Então, perdão, é essa linha aqui, né? E já trabalhando com a variável duração e a variável distância. Feito isso, ele faz essa conversão, tá? E depois a gente começa a trabalhar com as condições, né? Se a distância aqui já está em centímetro, né? For menor que 50, ele vai acender o LED verde, né? E tocar o buzzer. Então, deixa eu só fazer o teste aqui com vocês. É abaixo de 50, ó, 68, 59, 52, ó lá, ainda continua no verde, ó. Ele está acendendo o LED verde, né? Que ele está lendo acima de 50 centímetros. A hora que eu diminuir, o LED verde vai apagar, vai acender o vermelho e o buzzer aqui vai começar a emitir o som. Ok, ó lá. Desligou o verde, acendeu o vermelho, está tocando. Voltei, ó lá. Voltou a ficar com uma distância maior. Desligou o LED vermelho, o buzzer parou de tocar e acendeu o LED verde. Deixa eu só ver aqui, pessoal, a conversão para Fahrenheit. Fahrenheit não, é outra medida de polegadas. Esse aqui também não é.
Deixa eu ver. Professor, Oi? vou ter que sair um pouquinho mais cedo dessa aula. Não, tranquilo. Vou sair já. Não, ok, Gustavo, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você manda lá para mim e depois vocês mandam, tá? Uma print para me saber como é que tá o trabalho. Beleza, ok. Beleza? Mando sim. Ok, então. Valeu, Gustavo. Valeu, professor. Falou, boa noite. Deixa eu ver aqui. De conversão para polegadas. Bom, que agora eu não estou conseguindo encontrar a conversão, né? Ele já mostra o programa já convertido, mas eu vou pesquisar, tá? E eu vou trazer na próxima aula, então, para vocês verificar, tá? A gente pode trabalhar com distância, né? Ou com polegadas, tá? Apenas fazendo a modificação, tá? Aqui da divisão, tá? Ah, então, nós trabalhamos aqui com o código, né? Justamente, esse pedaço é justamente para ele fazer a verificação, né? Ele emite o som, recebe de volta, salva primeiro o dado na duração, ele pega esse valor de duração, divide por 58 e nós vamos atribuir esse valor para a distância, tá? E esse serial.print, o serial.println é a porta de comunicação, tá, do monitor serial que vai imprimir aqui para nós o valor. Pode até colocar aqui um sinal de igual, né, para ficar mais estético. E agora vamos ver, até para separar o valor, tá? E depois aqui ele trabalha, né, com a condição menor que 50. Ele vai acender o LED vermelho e o buzzer vai tocar um som e vai deixar o LED vermelho, o LED verde apagado. Caso contrário, for maior, desliga o verde, acende o vermelho, toca. Ok? Tá? Deixa eu voltar ali, pessoal. Deixa eu fazer uma configuração nele, propriedades.
Pronto, ok. Tá, então, Luiz, até posso depois, então, compartilhar com você, tá? Para você analisar, ver se você consegue abrir, ver esse trabalho, né? Como é que ele funciona, e você já começar a dar os primeiros passos, né? Para você conseguir montar o seu. Beleza, professor. Tranquilo. Beleza? Vamos dizer, mas creio que vamos dizer, não ficou tão difícil, né? Ficou até, eu creio que fica até um pouco, né, mais fácil, né? Então, a gente rever, né, alguns conceitos, a gente consegue replicar ele melhor, né? Deixa eu só então mandar ali para você, Luiz. Pronto, já mandei lá. Então, Luiz, você pode dar uma olhadinha ali, né? E ver o que você consegue pegar ali, tá? E dali, né, ter a ideia e montar o seu, ok? Tá. Beleza? Pessoal, mais alguém então, alguém está tentando montar? Ou estão tranquilos? Né? O Lucas, ele tá no escritório, né? Então ele não está podendo falar conosco. Ô, Lucas, você está conseguindo fazer alguma coisa do projeto ou não? Não sei se está respondendo, ouvindo a gente. Eu acho que ele não está ouvindo a gente, né? Cauê, o seu tá quase pronto, né? É. Beleza. O Matheus, né, ele está trabalhando no dele ainda. O Luiz Guilherme precisa, né, de acesso ao computador para montar, né? É o mesmo caso do Rian, né? Então vocês dois, deixa eu já até marcar aqui, né, para mim poder a gente agendar um horário assim que a gente voltar, para a gente fazer a montagem deles. Ok. Beleza, então. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar aqui para vocês um exemplo. Deixa eu só encontrar ele aqui.
Pessoal, eu não estou conseguindo encontrar um exemplo que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu vou deixar ele então para a próxima aula e eu vou marcar aqui e a gente já vê esse exemplo, tá? Que eu queria montar para vocês de alguns tipos de circuito, tá? Que possa auxiliar melhor vocês, tá? Na parte da codificação, ok? Bom, pessoal, já deu o nosso horário, então 9 horas, tá? Eu vou pedir então para vocês, se possível, mandem para mim um print de como tá o trabalho de vocês, tá? Os códigos e uma imagem, tá? Do circuito montado, tá? Não precisa, assim, não importa de tá pronto ou não, tá? Só manda para mim um print com o circuito montado, né? Ou que vocês conseguiram montar e um print do código, ok? Tá? Então eu aguardo. Então, durante a semana vocês podem me mandar para mim só para mim já ter uma ideia de como tá, né? O desenvolvimento de cada um de vocês, tá? Então, pessoal, eu agradeço a presença de todos vocês, tá? Desejo a vocês
Uma boa semana a todos, né? Bom descanso amanhã, feriado, tá? E a gente se vê então terça-feira que vem, tá? No mesmo horário, às 19 horas, tá? Não se esqueçam de mandar para mim o print. Então, até mais, pessoal. Até terça que vem. Até, professor. Bom feriado, bom final de semana. Obrigado para vocês também. Tchau, tchau. Falou, professor. Bom feriado. Até semana que vem. Valeu. Obrigado. Até Descanse semana que aí. vem. Valeu para vocês também. Valeu, falou. Falou, Matheus.